Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Olá a todos, muito obrigado para quem nos acompanha aí no nosso canal, o Be Strongcast, um podcast que fala sobre segurança da informação e assuntos relacionados. Esse podcast é um oferecimento da Strong Security Brasil e nós estamos aqui hoje com um amigo de velhos tempos, né? Como sempre a gente traz amigos aqui, né? A gente não normalmente tem trazido primeiros amigos. Estou aqui com o Vanner, uma figura carimbada também no ramo de segurança da informação, principalmente quando se fala de gestão de identidade, né? O que é o nosso assunto de hoje. Vindo diretamente da Itália, né? Uma pessoa que está moradora da cidade de Bergamo, lá na Itália. Vamos explorar um pouquinho a experiência dele viver fora do Brasil também. Para quem nos segue aí, a gente tem, né, como uma prerrogativa aqui dos nossos entrevistados é saber um pouquinho da história, né, das pessoas, como foi a trajetória para chegar até aqui. E é natural que as pessoas queiram saber como é que você conseguiu chegar e viver fora do Brasil, que às vezes é o que muitos almejam, né? Hoje existe aí pessoas que querem trabalhar fora do Brasil, ou até mesmo trabalhar fora do Brasil morando no Brasil, né, que é uma outra realidade, né? Ou morar fora do Brasil trabalhando no Brasil, que é o seu caso, né? Então, Vanner, obrigado pela sua presença aqui, é um prazer recebê-lo. Conta um pouco pra gente, Vanner, como é que foi a sua trajetória profissional, da onde você nasceu, o que você fez, faculdade. Eu sei que você tem uma história aí muito híbrida aí no ramo dos caminhos aí profissional, né? Obrigado. Não, legal, obrigado pelo convite, Dario. Sim, eu moro na Itália, moro na cidade de Bergamo, que é uma cidade perto de Milão, no norte da Itália. E, bom, eu vou contar um pouco, começar pela essa história. Assim, eu sou mineiro de Juiz de Fora e comecei muito cedo. Eu fiz curso técnico de informática industrial, que era um curso que tinha na Universidade de Juiz de Fora. E depois eu fiz engenharia de computação na Unicamp na década de 90. Comecei a trabalhar muito cedo com toda a parte de integração de internet lá no começo. Comecei num estágio numa sucursal da RNP, que era a sede do programa Softex 2000, que estava incipiente naquela época lá, inicial. E depois fui pelo caminho de consultoria. Trabalhei muito tempo como instrutor, também fui instrutor Novell, fui instrutor Microsoft, tinha pilha de certificado de instrução. Isso na década de 90. Então, sempre trabalhei nessa época aí com identidade, gestão de acesso, toda a parte de controle de usuários. Trabalhei também um pouco depois, nos anos 2000, fui para a parte corporativa, fui trabalhar com SAP, trabalhei em vários projetos grandes de gestão, de implantação e gestão de ambientes SAPs, mas eu sempre fui muito cross, fiz de tudo, tocava de tudo, e sempre com uma visão na parte de autorização, de controle de acesso, de gestão disso. Lá, 15 anos atrás, eu decidi montar uma empresa de gestão de identidade, que é a AutoSeg, que foi montada no finalzinho dos anos 2000, e com o objetivo fundamental de cuidar de todo o ciclo de vida de uma identidade. Era uma coisa muito diferente dos outros fornecedores. Era um mercado já estável, um mercado de 10 anos, já tinha os IDMs naquela época, né? Eu brinco com o pessoal dessas consultorias, Gartner, Forrester, que eles ficam inventando sopa de letrinha, que era o IDM, depois virou o IAM, agora é o IGA, e tinha o CCM lá atrás, e tem um monte de evolução, o PAN e toda essa evolução da sopa de letrinhas, e a gente começou a olhar do início já com um ponto de vista de end-to-end. Era contratação, desligamento, férias, segregação de função, revisão de acesso, kit de acesso, gestão de acesso privilegiado, gestão de autenticação unificada, tudo isso muito junto, né? E a AutoSeg foi uma empresa que cresceu, evoluiu no mercado brasileiro, mas com muitas multinacionais. E há mais ou menos 6 anos atrás eu estava acompanhando a evolução do que eu vejo que será a próxima onda de identidades.
e decidi ir para a Europa para tocar isso de lá. A empresa já era reconhecida no mercado, funcionava muito bem já, como eu diria, uma boutique de gestão de identidade. Tinha grandes clientes de muitos anos que usavam a gente tinha um modelo de evolução contínuo e eu queria aproveitar essa próxima onda que está vindo aí. Certamente a gente vai falar hoje um pouco mais desse detalhe. E resolvi ir para a Europa para tocar de lá isso enquanto o time tocava aqui. Nesse meio tempo, a gente teve a pandemia, né? Então, o que a AutoSeg fazia já há muitos anos de ser uma estrutura de trabalho remoto, de integração com clientes muito distribuídos, e que a gente tocava remotamente, a gente aproveitou essa transição também do mercado. Então, antes, quando a gente tinha dificuldade para fazer isso, agora todo mundo faz, né? Tem uma história que eu conto que num cliente, na verdade aconteceram em 2 clientes essa história, na verdade, na prática mesmo. Quando eu estava preparando a migração para abrir o escritório na Itália, lá em 2019, final de 2018, eu falava com os clientes antigos, estavam acostumados de estar falando rapidamente com a gente. Mas, Wander, você vai mudar para a Europa? E agora? Como é que a gente vai fazer para ter uma reunião contigo aqui? Eu falava, não tem problema. É só você marcar a reunião, uma reunião presencial que você quer? Pois não. Vai ter uma reunião presencial, vai chegar aqui a Paula ou alguém do time, da parte de gestão presencial, vai abrir o notebook presencial e vai aparecer o Wander presencial para você lá na reunião. Aí todo mundo rachava de dar risada flexibilizava essa interpretação aí e... A pandemia corroborou com isso, né? Transformou isso em realidade. A pandemia forçou todo mundo a aceitar esse processo aí. Então foi isso. A minha, resumidamente, num breve, de maneira sucinta, é mais ou menos essa a minha trajetória. Quando as pessoas me perguntam, Wander, desde quando você trabalha com gestão de identidade? Eu fico até meio assim de dizer, mas faz mais de 30 anos. Tá fazendo 30 anos agora em agosto, vamos dizer assim. Legal. E, assim, a sua decisão de abrir uma empresa na área de gestão foi porque você viu uma oportunidade, ou porque surgiu uma oportunidade de mercado, ou porque surgiu uma oportunidade lá de um negócio e você fez específico para alguém e isso transformou na empresa? Como é que foi esse começo? As duas coisas. Eu já tinha um conhecimento bom do mercado, já era reconhecido no mercado como uma figura conceituada do ponto de vista na parte de governança, da parte de gestão de acesso. E então eu resolvi fazer, eu olhava todo mundo tendo que resolver os problemas cada hora com uma ferramenta aqui para isso, outra aqui para isso, outra aqui para isso, outra aqui para isso, tinha que juntar um monte de coisas, não falavam entre si. E as pessoas começavam a resolver o problema no final. Então, vamos cuidar, remediar acesso privilegiado, vamos remediar a segregação de função. E aí eu via que esse processo não adiantava nada e precisava de um controle que começava a fazer a parte de governança lá no início. E aí montei a estrutura para fazer isso. E tive sorte de ter clientes logo de início. Início. Isso foi quando? Fundação? Foi 2008, 2009. Legal, muito bom. Bom, e foi sucesso, né? Porque para quem não acompanha diretamente aí o que ocorreu com a AutoSeg, ela foi adquirida recentemente, né, pelo Magalu Labs, né? Sim, o Lisa Labs, que é o braço de tecnologia do grupo do Magalu. Uhum. Vamos falar um pouco mais depois disso, mais detalhe, mas está trabalhando num projeto que é o Sistema Operacional do Varejo. Uhum. E a gente começou a conversar sobre um projeto junto, uma parceria e como para cuidar de sistema operacional, seja do varejo ou qualquer precisa de cuidar de autorização e autenticação e governança de acesso, a gente acabou entendendo que podia ser interessante ter uma aquisição e aí a AutoSeg foi comprada e está funcionando como funcionava antes. Eu continuo sendo CEO da AutoSeg, mas é uma empresa do Grupo Magalu agora e está trabalhando nessa estrutura certamente terá um crescimento muito maior, investimentos muito maiores. Teve um plano de investimento e tudo mais e tal. E a gente, logo de partida, a gente trabalhou num grande projeto que é o que a gente chama de D Magalu,
que foi toda a parte de gestão de IAM para consumidor final e que é um grande sucesso. Ele funciona muito bem, é uma base de quase 70 milhões de usuários que a gente conseguiu unificar numa estrutura única que partiu de uma base que estava fragmentada e não tinha padronização de protocolo. Agora é tudo OpenID Connect, habilitado. Tem um roadmap de transição para as aplicações dos legados. Então hoje essa estrutura toda já está funcionando já há vários meses, já passou Black Friday, estruturas de escala que são bem robustas, né? Imagina Magalu nas vésperas da Black Friday como é, né? Autenticar tudo isso, de autenticação tudo isso, né? e processo de reset de senha e juntar essas bases complexas. Tem bases de tipos diferentes, tem base de usuário final, tem base de seller, tem base de estrutura interna de marketplace, tem marketplace, tem fornecedor de aplicação, tem parceiro, integrador. É uma estrutura bem parruda, bem desafiadora. É um projeto bem legal. Eu gosto. É bacana. Divertido. Bom, falando sobre o tema central, que seria a gestão de identidade, né? Para quem ainda não conhece o tema, explica um pouco para a gente esse bicho aí, né? O que é quando se fala de IAM ou IGA, ou seja o que for, o que é esse troço, Vânia? Certo. A gestão de identidade ela cuida de conta de acesso e autorização de acesso, né? Então, essas coisas são muito próximas, mas elas têm necessidades diferentes. Quando a gente fala de conta de acesso, principalmente é admissão, desligamento, afastamento e reset de senha. São esses domínios que a gestão de identidade cuida. E quando a gente começa a falar da parte de governança, a gente vai entender o que é dentro daquela conta, para que acessos que... Eu, por exemplo, não gosto muito da palavra perfil, não porque ela não representa o que ela representa mesmo, porque ela sim representa, mas ela é muito utilizada para 1 milhão de coisas, né? Então a gente gosta de gerenciar na AutoSeg, a gente chama de acessos, porque ele serve para representar um grupo, um perfil, uma permissão de acesso fragmentada. Então, cada um dos modelos de concessão de autorização diferentes vão estar nessa parte da governança dos acessos. E o modo como você cuida disso é bem importante. Depois, por último, tem a caixinha da governança, né? E aí é você garantir que quem tem um certo acesso deve ter no período certo e com o limite de tempo certo, né? E nada além do que o estritamente necessário para aquela estrutura. Então quem, o que, por quanto tempo. É o tal do least privilege, né? Do least privilege. Que é o né? privilégio mínimo possível para as pessoas. Né? Exato. Bom, para quem nos acompanha aí e não entendeu muito bem o que o Wander falou, né? Nós estamos falando do famoso usuário e senha, né? Então, a pessoa ganhou lá, quando você entrou na empresa que você trabalha, você foi lá e ganhou um acesso num e-mail, você ganhou um acesso num sistema de CRM ou RP, ou seja o que for. Tudo isso aí é acesso, né? Que vocês chamam de kit, né? Sim, kit de acesso. Sim. Né? E aí tudo isso tem os permissionamentos. Além de você ter o acesso, que seria o login e senha, tem os permissionamentos, que seria aquilo que você tem autoridade para fazer dentro de um sistema, né? Exato. E governar tudo isso aí por um período de tempo. Então, entrou para usar esse sistema por, sei lá, 1 mês, ele só vai estar lá 1 mês e vai ser retirado lá, saiu de férias, foi demitido, tudo. Sim. Toda essa logística. Fazer isso para você e meia dúzia de pessoas aqui do estúdio é fácil. Agora, quando a empresa tem milhões de pessoas, né? Eu costumo dizer que passou de 50 já começa a virar um problema, dependendo do nível de maturidade e tudo mais. Então, se os softwares estão bem integrados, ainda é fácil, mas se você tem mais de um software, você tem Google, Slack, e mesmo para as empresas pequenas, tem Google, tem Slack e tem alguma coisa a mais, AWS. O SaaS da vida, mesmo né? uma estrutura SaaS pura, cloud, passou de 50 já é
já começa a ter um esforço para poder cuidar. Né? E hoje já consegue controlar tudo isso. A gente tem cliente de 50 a 50 mil. Eu digo, esses ambientes em nuvem, esses Slack, todos esses permissionamentos aí funcionam hoje tudo com integração, acho que via API, todas essas coisas. Muito bom, muito bom. Esses problemas, né, vamos dizer assim, as ameaças que hoje têm sido muito grandes nas empresas com relação a, por exemplo, muita senha, muito usuário vazado aí na Deep Web, Dark Web e tudo mais, né? Como é que o sistema de identidade ajuda isso, nessas ameaças que hoje tem aí no mercado? Hoje, a maioria dos eventos de vazamento são de ameaça interna. Então, o perímetro sumiu, né? Não existe perímetro mais, já sumiu. E ele foi para a borda das estruturas. Então vai lá na máquina do usuário final e tudo mais. Mas o problema principal de vazamento hoje é acesso concedido indevido. Quem deveria ter acesso... Quem não deveria ter, tem o acesso aí consegue ler aquele banco de dados. Né? Principalmente porque a visão de vazamento ela é de acesso ao dado, a leitura. Né? Então, antigamente, todo mundo se preocupava assim, eu tenho acesso de gravação? Então é preocupante. Acesso de leitura? Então não é problema. Aí veio o PCI, né? E começou a ser problema acesso de leitura num certo banco de dados, que era único. Né? Agora, eu costumo dizer, quando a gente fala de LGPD e vazamento de dados de cliente, pega o PCI mais Sarbanes-Oxley SOD e eleva ao quadrado, é mais ou menos isso, porque no PCI todo mundo botou num banco num lugarzinho só, encriptou o dado, encriptou com REST, botou só acesso nos sistemas que batem lá, 1 ou 2, né? E controlou o acesso de admin, já ficou bem restrito. Agora a gente tem base de cadastro de usuário espalhado para um monte de lugar, duplicado às vezes. Então, esse cenário, para cuidar do acesso a essas estruturas, você tem ambientes que são complexos e eles estão distribuídos. Então, você tem que ter uma estrutura e para gerenciar que não adianta fazer ela pontualmente, ela tem que ser contínua. Tem que ser uma estrutura de gestão de identidade, tem que ser planejada para ser implantada e ela ser mantida no longo prazo. Isso é um processo, né? É um processo. Então, o grande ponto aí das fraudes hoje vem de dentro. E vem de dentro nem é porque tem acesso de admin, às vezes acesso de usuário normal, que deixou acumular com conteúdo de acesso ou que tem algum ponto que está frágil na gestão de acesso dele. Então, por exemplo, aquele lugar lá não devia estar em muitos grupos, mas aí você foi lá e deu puxou um grupo do AD para dentro de um local que dá acesso daquilo, ou pôs uma permissão dentro de um certo grupo, mas tem impacto para outra, ou tinha mais de uma camada de proteção, e aí aqui estava fraco, e aí você abriu sem querer essa camada aqui. Então, eu tenho um diretório num servidor, mas o servidor não está só numa rede isolada. E aí, de repente, precisa de um acesso rápido para ele, abre uma porta nesse servidor, ele cai numa outra rede, está disponível lá com um share aberto, não pode ser visto. Então, a complexidade principalmente do controle de acesso para vazamento de dado de cliente, ela está nesse contexto. O dado de cliente sempre foi uma coisa que, tirando o cartão de crédito, que já é problema há muitos anos, mas que teve solução muito particular, porque é um tipo de dado pequeno, fraco, um campo, vamos dizer assim. Fraco, né? Fácil de controle. E a gente passa agora, por exemplo, para histórico de comentário dentro do cadastro médico de uma pessoa. No prontuário médico. No prontuário médico, por exemplo. Então, tem o desafio da autorização, ela se espalhou. E a conta de acesso interna hoje é o... Eu costumo dizer isso, a gente tem um curso de formação de CISO, né, e tem algumas matérias que falam sobre controle de acesso. Né, e tem um exemplo que eu dou muito, né, que é aquela da enfermeira. Né. Então, a enfermeira ganhou acesso ao sistema para poder ter acesso ao prontuário dos pacientes. Mas ela, de fato, não precisa ter acesso a todos os pacientes. Ela precisa ter os pacientes ao qual ela
atende. Sim. Né? Então, veja a granularidade que você tem que ter no sentido de dar o permissionamento para ela. Então, a enfermeira vai lá, tem o horário dela de trabalho, então ela não pode acessar isso no horário que não é o trabalho dela, se fizer correto. Né? Então, a Sim. enfermeira tem que chegar lá, deu o horário de trabalho, ela vai ter acesso à informação dos pacientes dela. Sim. Né? E não de todos os pacientes que estão no hospital, né? Porque ela teria informação além do necessário, que é o que diz a própria LGPD, não pode dar acesso além do necessário para a função que ela está tendo. Sim. Aí você vê, né? Como é que uma empresa pode e consegue fazer a gestão disso, ou a governança de tudo isso, né? Sim. Esse turnover que tem também, né? Nesses ambientes. Isso é uma puta loucura, né? Então precisa ter ferramentas para ajudar. E a parte do SOD, que também é um negócio que é segregação de função, né? Como é que você vê esse problema e como uma ferramenta, por exemplo, com AutoSeg ajuda isso? O que seria? Primeiro vamos explicar para o pessoal que não sabe, né? O que é um SOD, né? A SOD é uma sigla para resumir um conceito chamado em inglês Segregation of Duties, que é segregação de funções, não é tradução direta, mas é mais de responsabilidades. Tem a ver com o processo de negócio. Isso o conceito de segregação de função não é novo. Ele é da década de 30, do século passado. Né? Mas ele evoluiu com os sistemas. Quando os sistemas começaram a ficar muito grandes, eles concentraram todas as coisas, um SAP, um Oracle, um TOTUS, um Dynamics, qualquer um ERP, ele concentrou essas... Então, o sujeito que está lá no ERP tem conta para comprar, para cadastrar fornecedor, para pagar e para receber mercadoria, ele pode dizer que ele comprou 20 mil quitutes da vovozinha dele, que recebeu esses quitutes, que eles comeram na festa da empresa 3 meses atrás e que é para pagar a vovozinha dele 20 mil quitutes. 20 mil quitutes. E aí o sistema vai deixar acontecer isso, se você der autorização para todas essas funções. Função de cadastrar fornecedor, função de tudo mais. Então, esse é um exemplo clássico. Esses exemplos acontecem em todos os processos de negócio. Então, ele acontece também na ponta. Então, eu tenho autorização para cadastrar uma venda, dar um desconto, receber uma devolução e dar baixa em dano, em equipamento danificado. Então, eu estou lá sentado numa telco, no ponto de venda de uma telco, e aí a minha mesma vovozinha chega lá e eu vendo um iPhone para ela, digo que ela recebeu, que ela perdeu, o iPhone está com defeito, ela devolveu e eu disse que ele está com defeito mesmo, devolvi o dinheiro para ela. Pronto. E aí é um outro exemplo. Mas qualquer negócio tem isso, qualquer um. A enfermeira tem lá os casos dela também. A enfermeira, por exemplo, não pode cadastrar um paciente, ou não pode dar baixa no paciente. Então, cada um tem o seu. E aí, a estrutura a gestão da segregação de função, ela é importante porque ela garante que você sabe exatamente que porção do seu negócio, das suas pessoas que trabalham, que acumulam essas funções. Não existe negócio que não tem segregação de função. Eu quero zerar as segregações de função da minha empresa. Não existe esse negócio, porque você teria que ter muita gente para fazer coisas picadas. Vai ter essa concentração. O importante é que você saiba que elas existem em todos os processos e que quando você tem uma combinação de um sujeito que vai lá e cadastra o cliente, que vende, que dá desconto, que recebe e deu baixa... E que entrega, né? E que entrega, você fala, beleza, eu sei isso, mas todo dia, no final do dia, alguém vai lá e confere isso. Ou tem uma etapa do processo lateral que analisa cada uma desses casos para entender se foi correto ou não. É o que a gente chama do controle compensatório. Né? Exatamente. Então, e aí é importante que o software que cuida da segregação de função também faça a gestão da operação do controle compensatório, seja ela manual, automática, para que quando você monte o modelo de autorização, que chegou uma pessoa nova para trabalhar no ponto de venda daquela telco e que precisa fazer essas 5 coisas, que você entregue para ele essa autorização, um gerente de ponto de venda de uma telco. Ele faz essas 5 coisas. E aí você gerencia isso desde o início. Quando ele é contratado, ele já recebe um kit de acesso que viola uma certa segregação, mas que tem um controle compensatório já documentado. E aí o ciclo de vida vai dele assim. Daqui a
3 meses, quando vier a auditoria e olhar por que esse gerente tem isso? Ele tem porque ele é gerente, porque tem isso, e tem um controle diário, mensal, semanal, qualquer que seja o procedimento de controle que convença, né, a auditoria de que ele está valendo mesmo, então ele está documentado, está organizado, controlado, e aí ele vai funcionar. Então, a parte de governança, ela tem tudo isso, ela saber exatamente quem está ganhando o quê, qual é o risco que aquilo tem, ter condição de documentar esse risco, fazer isso de um jeito fácil para o gestor, porque o gestor quer nem saber se tem SOD ou não. Uhum. Ele quer que o sujeito sente lá na ponta de venda celular, lá na frente. Né? Mas de um jeito fácil, então usando a estrutura de kit de acesso para ficar transparente, mas que não perca o rastreio disso e que possa ser gerenciado continuamente. Uhum. Né? E aí tem a criação da matriz, que é alguém chegar lá e ver esses conflitos, né? Sim. Documentar isso. E tem a revisão, né? Que seria o processo de você revisar continuamente. Né? Isso ferramentas ajudam a fazer isso. Sim. A parte da criação, é importante que a ferramenta tenha a base a estrutura para que você documente claramente. A gente na AutoSeg, por exemplo, tem algumas matrizes de SOD para áreas de negócio, mais ou menos a gente tem na nossa base já de alguns anos uma matriz de mais ou menos 30 combinações de processos, ou mais se você evoluir, pelo menos 2 a 2, e para vários tipos de negócio. Mas a construção da parte analítica da matriz, ela é uma parte de consultoria, de análise. Então, a Strong, por exemplo, é uma empresa que tem habilidade para fazer isso, outras empresas de segurança, de governança, de auditoria também. Mas tem sempre uma pergunta que me vem quando a gente fala disso, que é: Vaneiro, eu preciso arrumar a casa antes para depois botar a ferramenta? Não. Põe a ferramenta agora, logo. O que ela controla? Nada. Né? Mas aí amanhã você põe um controle a mais. Uma regrinha só. Essa tela aqui é crítica, ou esse grupo é crítico, essa transação é crítica. Uma. Aí depois de amanhã você põe 2. Aí você fala, essa uma junto com essa outra é ruim. É uma violação de segregação de função. Daí você tem duas autorizações críticas. Aí você já tem uma regra de SOD. E aí já vai aparecer um monte de usuário lá debaixo desse tapete. Tá, você já vai colocar essa regra, quando você olhar quais são os conflitos, o software vai te mostrar. Esses aqui são os conflitos que você tem. Porque se você Resolva ou documente. Resolva ou documente. Porque se você não fizer isso na ferramenta, você vai fazer isso no Excel. E depois que você tiver feito no Excel, você vai querer colocar na ferramenta. Aí vai demorar 3 ou 4 meses para colocar na ferramenta aquele Excel. E aí já vai ter mudado tudo. E aí você vai ter que fazer de novo o trabalho que você fez no Excel em cima na ferramenta. Nem que seja para complementar, mas é um processo vivo. Né? Então, é o que eu digo. Eu preciso arrumar a casa para começar um projeto de gestão de identidade. Não, precisa não. Pode começar agora, nesse minuto. Começa agora e utiliza as estruturas das ferramentas para poder, inclusive, te ajudar na evolução do projeto de governança, dessa parte analítica que é humana. Ela não... A gente, por exemplo, tem, como eu comentei, tem ferramentas que a gente consegue ajudar os clientes para evoluir nessas estruturas. As auditorias também têm. Então, se a empresa tem uma auditoria, ela vai ter uma planilha inicial se você não tem ainda agora. E quanto mais rápido começar, melhor. Não precisa preparar um monte de coisa para botar lá. É bem isso. Muitas vezes também o que acontece é quando vem uma planilha muito parruda de fora, de uma auditoria, ou mesmo que a gente fornece, não faz sentido para o cliente olhar toda a estrutura que já vem formatada numa planilha geral, porque às vezes ele não usa aquele processo de negócio naquele sistema, usa num outro. Então, por exemplo, compra no SAP, paga no mainframe e recebe mercadoria no SAP também. Depois o mainframe transaciona no SAP, mas o processo de recebimento, de pagamento, é feito num sistema separado. Então não adianta nada olhar a parte de pagamento dentro do sistema A, se o sistema B está fazendo essa atividade. Então, tem que usar esse caminho. Então, tem sempre essa progressão. Não recomendo querer fazer um processo grande, gigante, e para depois botar na ferramenta, porque perde tempo. E hoje você consegue, dentro do AutoSeg, fazer um controle de segregação em sistemas diferentes? Consegue. Isso é legal, porque você tem essa visão já com
As funções dentro de cada sistema, né? De nascença. O AutoSeg nasceu assim, a gente faz isso há mais de 10 anos. A maioria dos outros softwares demoraram muito tempo e tem uns que a gente não fazem bem isso. Isso é algo complicadíssimo para fazer num ambiente... Por exemplo, um ambiente SAP que tem tantas telas, tantas autorizações. Sim, né? A gente cuida de SAP... Eu tenho uma porção da minha carreira que foi feita em SAP. Então, a parte do SAP a gente cuida muito bem. Toda a parte de objeto de autorização, nível organizacional, toda essa estrutura que eles têm lá. Inclusive a parte de customização também. Quando você tem um ZSAP lá, a gente consegue gerenciar isso aí também. Parte S4, HANA, essa parte nova também. O SAP até tem o GRC lá que faz parte disso, só que só faz para ele, né? E o resto, né? Esse é um problema. Bom, e outro ponto também é a revisão dos controles de acesso, que tem que fazer pelo menos uma vez por ano, né? O pessoal faz manualmente, que deve ser um inferno também. Hoje em dia está aumentando muito essa parte de revisão, principalmente porque hoje em dia a gente entendeu assim nos últimos anos, né, o mercado, né, que PAN era a solução para todos os problemas de violação de acesso, né? E aí a gente viu que não é. PAN ajuda um monte de coisa para um monte de coisas, mas precisa ter um cenário que tem um processo de revisão contínuo, né? E até eu brinco quando a gente começa a falar de Zero Trust, que é uma das últimas sopas de letrinhas que tem. O que é o buzzword? Buzzword, né? É o buzzword de Zero Trust. Eu acho ótimo o Zero Trust, mas para mim ele é o mínimo. Você devia estar pensando diferente disso, né? Então, o Zero Trust, na verdade, o que ele é? Ele é um processo em que a revisão de acesso começa do início, que não tem acesso nenhum, zero. Daí você pede o acesso que você precisa, pelo tempo que você precisa, e perde ele naquele momento, que seja horas. Horas. Que é o conceito do PAN, né? Que no caso do que você tem lá o acesso privilegiado, que às vezes você concede, né? Mais ou menos isso. Exato. Mas isso para o usuário comum é impossível se fazer. Não, é possível. É possível hoje? É possível se fazer. Assim, para o usuário comum, você vai fazer no quê? É o mesmo conceito. Inclusive a gente na AutoSeg, a gente olha o PAN como uma extensão do IGA. Eles nasceram separados. Nasceram. E agora está todo mundo assim, olha o PAN com o IGA. Todo mundo com IGA. A gente faz PAN com segregação de função desde que o PAN da AutoSeg nasceu. Porque é óbvio que precisa disso. Porque senão o sujeito fala assim, eu vou dar autorização para esse sujeito aqui acessar esse banco de dados. Mas ele não pode fazer isso da casa dele se ele estiver acessando com uma VPN que não tem 2 fatores de autenticação ou não tem uma outra restrição de acesso. Ou então esse banco de dados é tão crítico que é assim, tem que vir no escritório aqui, amigão, para acessar ele. Não vai acessar pela VPN. E aí você vai lá e dá 2 pulinhos num AD, mesmo para contas administrativas, e você deixa o sujeito ter uma conta administrativa que ele vai da casa dele. É o exemplo que eu uso há muitos anos, esse exemplo. Eu falo assim, o sujeito vai na casa dele, você entra lá, entra no banco de dados, põe uma câmera atrás assim, põe um macaquinho apertando page down, page down, page down, page down, page down. Pronto, entrou e leu o seu arquivo que ele pegou, pulou na VPN, não sei o que, foi no Citrix, deu 3 pulinhos, virou a cabeça para baixo, passou no Jump Server e tudo mais. Beleza, fez da casa dele? Fez. Pronto, ele põe lá a câmerazinha e põe um macaquinho dando page down, fica lá, lê um banco de dados inteiro desse jeito. Né? Depois passa lá o vídeo no OCR, hoje em dia ainda menos, né? Isso é um exemplo que eu dou há mais de 10 anos, mas hoje em dia em 2 minutos já dá para fazer. Já lê esse banco, 2 minutos. Mas espera aí, então o que você está me falando no Zero Trust para o usuário seria como se ao acessar um sistema ele vai ganhar um acesso para aquele momento e depois ele perde? A gente está falando de Zero Trust para o usuário para olhar o que é crítico. Exatamente. O que é crítico, tá. Só o que é crítico. Tá, entendi. Então, aí você tem que entender, e aquele caminho evolutivo de um tijolinho de cada vez, de evoluir o que você tem em entendimento que é crítico. Para aí sim você botar uma estrutura robusta como... Será uma autorização de um pagamento, por exemplo. Autorização de pagamento, ou acesso a dados de usuário com sensibilidade alta, ou liberação de desconto, disparo de operação comercial que tem dependência com taxa de câmbio. Disparo de um míssil nuclear. Disparo de míssil nuclear, né? Então é isso. Então essa é olhar o que é crítico. Tem que primeiro, assim, como que eu começo? Começo do zero, nada crítico. Aí eu já sei, né? Se um
um gerente de TI, um gerente de segurança, ele tem lá meia dúzia de coisas que ele sabe que é problema já. Daí começa com aquelas coisas. E aí vai evoluindo. Se põe uma dessas por semana, no final do ano tem 54 bons controles implementados. Já é lindo. E outro ponto que tem também, né, outro processo complexo que tem na parte de gestão de entidade aí, seria a parte de mudança de cargo e função ao longo do tempo, né? Que seriam as credenciais herdadas ao longo do tempo, né? Isso me parece ser um problema grave e importante, né? E que um sistema, uma solução como essa ajuda muito, né? Sim. Você consegue fazer as revisões, ou mesmo quando acontecer mudança, você já faz esse processo automático. Sim, operações de mudança de cargo automáticas, ela tem bastante vantagem operacional. Mas ela tem uma certa... Tem dois conceitos que são meio comuns de mercado que não são verdade na prática. Então, vira e mexe, eu falo disso e acadêmicos se arrepiam de ver isso aí. Mas, por exemplo, a representação direta de uma estrutura de RH, com o que está escrito no RH, dentro do sistema corporativo, é uma fantasia que não existe. Ela vai funcionar para um percentual de coisas, principalmente para aquelas posições que são muito bem definidas no processo de negócio. Por exemplo, aquela que eu comentei. Quem está sentado na ponta de uma empresa de varejo, como uma Telco, ou alguma dessas estruturas que tem processos de venda muito bem definidos. Então é muito fácil dizer que gerente, supervisor, atendente, caixa, beleza. Então esse padrão de controle de acesso, ele vai no contexto do que a gente chama de, o mercado chama de RBAC, hoje muito proximamente. Né? Parênteses, RBAC é um conceito muito genérico, serve para um monte de coisas. A gente hoje em dia fala assim, eu vou fazer um RBAC. Você já tem RBAC, desde você pôs um AD na sua estrutura. Né? Mas o RBAC, do ponto de vista do conjunto de acessos que representa uma posição de trabalho, esse que a gente chama de genericamente de RBAC hoje, ele não serve para o RH inteiro, ele serve para um pedaço do RH só. E o outro pedaço, ele vai ter a flexibilidade que o seu negócio tem. Se o seu negócio é uma estrutura muito Caxias e não muda nunca, ele muda pouco. Se o seu negócio ele é muito ágil, ele muda sempre, aquela porção lá, ela não se mapeia. Então, mesmo a revisão de acesso, de mudança diária, ela também cai nessa faixa que funciona quando ela é estática. Porque se você tem muita flexibilidade em áreas de negócio em que o usuário muda muito de área, ou a função da área muda hoje. Hoje você faz cadastro, compra e paga. Amanhã você faz só cadastro e paga. Amanhã você faz cadastro e compra. Aí essa estrutura, engessar ela com um modelo, eu representei como aquele modelo de negócio que a gente definiu no começo do projeto agora em janeiro. Mas nesse ano já mudou 30 vezes isso aqui. Então vira desgastante e acaba não tendo vantagem. Então tem que a estrutura de movimentação diária, ela tem que disparar a revisão de acesso. Isso tem. Isso é importante. 2, ela tem que trabalhar automaticamente naqueles lugares onde você consegue trabalhar automaticamente. Que são processos de negócio que são estáticos. Posições de trabalho, que varia papéis um pouco, né? que são estáticos. Se o papel movimenta demais, não é um bom lugar para fazer isso. Tem que olhar com bastante cuidado. Porque senão você vai fazer um esforço danado que serve para hoje. Daqui a 3 meses, o seu negócio teve que mudar. Porque a natureza dos negócios hoje em dia muda muito rapidamente. Né? Então a gente poderia dizer e afirmar que para uma solução de gestão de identidade, seja por ferramenta ou não, né? Nós estamos falando de um processo que uma ferramenta ajuda, você precisa ter a sensibilidade do gestor de área para estar ciente de qual cargo ou função que essas pessoas estão tendo e solicitar ou revogar os acessos que as pessoas vão perdendo ou vão ganhando ao longo do tempo, né? Quer dizer, essa maturidade precisa existir para contribuir com isso, né? A representação disso para que o gestor entenda. Mas e o quanto mais automático e estático a gente conseguir, que atenda à exigência do negócio.
Senão é melhor deixar esses perfis que são nas áreas mais flexíveis bem refinados. Bem refinados. Principalmente o que eu digo sempre, assim, perfil de acesso tem um monte de jeito, você pode fazer do jeito que você quiser. Posição, papel, time do coração, é fino, é grosso, é grande, é pequeno, azul, vermelho, verde, sabe? Não importa. Importa que aquilo que é crítico esteja isolado no perfil de acesso. O perfil, a granularidade daquele item que você consegue tirar e pôr do usuário final, digamos assim, ele tem que ser de um jeito em que a concessão de um deles não implique em combinação de acesso para esse usuário só porque veio esse um. Se veio esse um com esse 2, ok. Aí tem duas funções em unidades de atribuição diferente. Esse acesso, que é uma unidade de atribuição, ela carrega uma responsabilidade só. Se você pega perfis, veja, eu não estou falando que ele não pode ter perfil grande, nem que é para refinar todos os perfis bem pequenos. Estou dizendo que aquilo que é crítico você tem que isolar. Né? Pode ser até por processo de negócio. Então, tem um perfil que tem todas as telas, as funções, as operações de cadastro de fornecedor. Todas. Né? Agora, tem sistema ERP no mercado hoje em dia que a tela de cadastro de fornecedor é a mesma tela de cadastro de cliente. Aí o sistema vem errado, de nascença, veio lá da fábrica dele, não vou dizer o nome, mas vem lá da... Errado. Nasce errado. Tem que ir lá o Previous by Design foi... Nasceu errado. Mas é igual a mesma tela, copiei. Não, cara, faz direito isso aí, entendeu? E desenvolvedor tem sempre essa desculpa, né? Mas eu poupei tempo. Não, você faz assim, ó. Você tem, por exemplo, a maioria dos sistemas tem controle pela tela ou pela URI, o que seja. Daí você põe múltiplas URIs, aí você pega o código que você não quer copiar, aí você põe lá no back-end, dentro de função de acesso, de chamada de microserviço, que diabo que seja. Separa a operação do negócio que você quer fazer, que é mais ou menos igual, do controle de autorização. Aí você põe a autorização de um cadastro fornecedor aqui, autorização é mesmo código, mas segregou, né? Separou lá no... Então é como você comentou, tem erro de design, vem lá do erro de design, aí fica complicado, não tem... Imagina, esse tipo de sistema, ele tem problema de nascença, se ele não tem um nível de refinamento em outro controle de autorização que pode ser adicionado lá, mas é ruim fazer desse jeito, mesmo que tenha um outro controle de autorização. Outro dia eu estava falando eu digo que eu sou desenvolvedor também, né? Fui desenvolvedor. AutoSeg, eu escrevi uma boa parte do código lá 10, 15 anos atrás, né? Então eu posso falar com bastante proficiência. Desenvolvedor é louco para inventar uma base nova de autorização de acesso. Louco. Então tem lá, conta de acesso, perfil. Ótimo. Não, mas agora aqui eu tenho uma ideia do negócio que é alçada de liberação. Então eu vou criar uma tabelinha aqui, ó, de alçada de liberação. Aí eu ponho uma conta do usuário aqui e mais qualquer diabo que eu queira colocar. Toda vez que você vai fazer alguma coisa e põe a conta do usuário nela ou um perfil de acesso nela, é outra base de autorização. E aí você duplica o seu trabalho. Lá no design. Então, estou fazendo software agora. Vai no feijão com arroz. Eu tenho um usuário. Eu tenho uma caixinha onde eu ponho usuários dentro dessa caixinha e ponho permissões nessa caixinha. Que permissão que é? XPTO, Key Value. Então, um label e um valor. Label e valor, mais simplesão. Beleza. Mas o SAP tem 10 níveis aqui. Tem. Inventaram um monte de coisa, não serve para nada. Pouca coisa serve para mais isso. Faz bem no comecinho. Uma continha, tem um perfil, um grupo, o diabo que seja chamar essa unidade de fração de concessão de acesso e põe permissão aqui dentro. E aí, acabou. E aí, uma única... Um lugar só. Aí você faz aqui 1 milhão de tipos de acesso. Vânia, mas eu quero. Eu já falando com o dev lá no projeto. Não, vamos fazer uma... Por que a gente não faz assim permissões conjugadas? Porque assim eu posso dar a área e o departamento. Lembra? Eu estou pegando aqui toda essa estrutura, estou pegando a visão de negócio que muda constantemente. Aí eu estou botando lá no código que vai entrar no software, no código dos programas que a gente vai desenvolver nesse software. Morreu. Tem um monte de alemão que fez isso lá no SAP e até hoje se arrepende de ter feito daquele jeito que fez. Mas do SAP é um dos melhores que tem hoje. Então, assim, qual que é no bottom line ali para dica, né? Até para sair no corte isso aqui, né? Wander, de novo, qual seria a dica de ouro para o desenvolvedor? Cria uma única tabela
com o identificador. Você cria uma estrutura que... Quantas tabelas você pode criar, não importa muito. Mas tem uma estrutura que tem assim, eu tenho a conta, que identifica quem que é a operação, quem que é a identidade. A que está relacionada ao usuário, o tem uma ID, conta. uma conta. Eu tenho uma conta. Aí eu tenho uma tabela que é essa conta tem esses perfis. Ponto. Aí eu tenho uma outra tabela que esses perfis têm essas permissões. Ponto. Lá no código, no software, eu testo permissão só. Eu não testo conta e eu não testo perfil. Só testo permissão. Permissão dos perfis. Tem a permissão A? Tem. Não tem? Deny. Tem a permissão A, mas que veio do não sei o que. Não, nada disso. Tem a permissão A? Tem. De onde que ela veio? Eu quero nem saber, cara. Tem a permissão A? Tem. Pode. Não tem? Não pode. Tem a permissão A e a B? Tem. Não pode. Tem a permissão A, não tem a B. Não pode porque não tem a B. Ponto. Acabou. Ah, mas não, perfil não, cara. Não testa perfil no software. Show, muito Só bom. Só permissão. Wanner, a gente estava falando sobre, você falou no começo, né, sobre visão de futuro de toda esse imbróglio todo aí, de identidade, né? De identidade. Para onde vai isso? O que é o que você vislumbra aí como um executivo de uma empresa que tem uma solução direcionada a esse mercado? Legal. A gente, inclusive, foi um motivo da gente ter ido para a Itália. Assim, a Europa está muito na frente, inclusive dos Estados Unidos, em toda essa parte de identidade, privacidade, propriedade do acesso, da concessão de acesso. Antigamente, esse negócio era tudo distribuído, né? A gente tinha isso, autorização de acesso em sistemas corporativos. Depois a gente foi para autorização, conta de acesso em grandes núcleos, não? Então Azure, Google, Facebook e esses grandes provedores de identidade, ou os corporativos também, mas já centralizado. Mas a posse da identidade e de quem pode fazer o que em nome do usuário continuava sendo de responsabilidade desses grandes provedores, de posse deles. Então, quando você concedeu acesso no GitHub para você logar com a sua conta do Google e ler a conta do Google, o GitHub não, que acho que não faz isso, mas o Slack, por exemplo. Quando você vai lá no Slack e ganha uma conta lá para usando a sua conta do Google ou da empresa que está no Google, é uma combinação da gestão dessa conta do Slack e do Google. Como que isso vai andar adiante? Isso está funcionando, foi desenvolvido, trabalhado numa comunidade na internet, no W3C, nos últimos 3 anos. São estruturas novas de Decentralized ou Distributed Identifiers. E um outro conceito importante disso é do Verifiable Credentials. São 2 projetos em paralelos, do DIF e do Verifiable Credentials, que estão se fundindo, mas basicamente eles têm o seguinte conceito. Os sistemas vão transferir para uma estrutura de posse do usuário toda a responsabilidade e o conteúdo de gestão dos seus próprios dados pessoais. Então, ao invés de você ter uma conta no Google, você vai ter uma conta em algum lugar que te permite gerenciar os seus dados isoladamente, por você mesmo. Significa que não vai ter o dado do usuário lá? Vai ter, mas vai estar encriptado e o usuário, a base vai estar protegida de um jeito em que ela só é liberada com a autorização do usuário. Então, suponha que eu quero logar para comprar alguma coisa daqui a pouco no Super App da Magalu. Então, hoje está lá o ID Magalu, faz essa estrutura. Mas a gente já está preparando o ID Magalu para que, quando e esse cenário que eu estou comentando, seria um cenário hipotético, eu quero comprar no ID Magalu. Aí a gente vai dizer, você tem cadastro no ID Magalu? Não. Mas você tem uma estrutura de Verifiable Credentials do W3C e tudo mais, ou do DIF? Qual nome vai ser isso? Não sei ainda, mas tenho. Então tá bom. Então dá aqui uma autorização para mim para eu poder criar seu cadastro aqui. Pois não. Estou dando aqui meu nome, meu telefone, meu e-mail, te autoriza a pôr essas coisas aí. Pronto, loguei no ID Magalu. Entendi. O cara vai entregar um ticket pro cara lá. Entrega um ticket que não vem de um provedor, vem do usuário final. Eu, Wanner, que não tenho nada a ver com o ID Magalu, eu concedo acesso para o ID Magalu a usar esses dados através da estrutura do
do Verifiable. Do Verifiable Credentials ou do DIF, como for. E vão aparecer empresas provedoras disso. Eu vou poder escolher uma, por exemplo. Provavelmente as empresas, como a gente estava pensando no ID Magalu, elas vão transitar para isso. Vamos falar assim, agora você pode usar, porque a sua estrutura está no DIF, você pode usar alguém que seja DIF enabled. Não, mas quem serão esses provedores? O ID Magalu, Google, todo mundo vai querer lançar isso e trazer os usuários. Imagino que sim. Dando alguma vantagem? É uma hipótese, né? Eu vejo o cenário convergindo para isso aí. Que significa que antes eu tinha repositórios, os donos dos dados eram os grandes provedores. E agora o grande provedor vai ser só uma máquina de comunicação. O dono do dado é o usuário final. O seu dado vai estar na sua wallet. E vai estar guardado aqui. Você vai ter algum jeito no protocolo. Está bem definido isso já. Isso é um protocolo funcional hoje. Tem extensão para o OpenID Connect, por exemplo. Poderia evoluir até tipo um blockchain da vida, né? Ele não é um blockchain, mas ele é uma estrutura distribuída. Né? Mas é uma estrutura distribuída com carga pesada de estrutura de criptografia por chave pública e chave privada, uma encadeada em cima da outra. Um monte de chaves públicas e chaves privadas para fazer isso. Isso é legal porque vai acabar com essa questão de você ficar perdendo dados que estão distribuídos em um monte de lugares e as empresas não cuidam dela e acaba vazando. Então, assim, mais ou menos, porque depois, uma vez que eu concedi pro... ele guardou também as informações. Ele vai guardar lá por um tempo. Uma vez eu vou ter que falar para ele, não guarda, ou então eu estou concedendo para você, posso também dizer, estou concedendo, mas você não guarda isso, vai usar agora, depois tem que perguntar para mim de novo se quiser outra coisa. Mas se eu tiver que mandar um e-mail para você, eu tenho que perguntar para você. Aí eu vou dar um ok. Magalu pode te mandar um e-mail para dizer que está enviando a remessa e tal? Pode. Aí vai mandar o e-mail. No nível mais... eu acho que poder chegar a esse ponto, né? Elevado, né? Hoje a gente não tem controle nenhum sobre isso, né? Já melhorou bastante. Hoje em dia a gente tem alguns clientes, por exemplo, de trabalho de empresa de comunicação em massa que estão tendo uma diminuição grande na demanda de serviço porque... A LGPD forçou todo mundo a só mandar e-mail na hora que está autorizado. Né? É uma coisa... Não é verdade que isso está funcionando 100%. Mas essa conversão, esse caminho vai. Principalmente porque grandes centros... Assim, os Estados Unidos está ainda atrás, está chegando nesse lugar. A Califórnia está bem adiantada nisso, mas... Agora a Europa, a estrutura de governança de privacidade na Europa, ela não nasceu com a GDPR, já vinha de muitos anos. As primeiras leis de privacidade da Europa são da década de 90, salvo engano. Pode ser até antes, tá? Mas é bem antigo. Né? E eu brinco que lá, eu moro na Itália, eu brinco que só de eu passar na frente da escola do meu filho já me dão um formulário de privacy para eu assinar. Né? Isso é pesado lá mesmo. Pesado mesmo. Funcionando bem. É muito, muito sério. Tipo, seu filho vai em tal... evento da escola, você autoriza que tirem foto dele e publique no site da escola. E tem gente que não autoriza. E aí aparece um monte de foto com gente com a carinha apagada. Isso está longe aqui no Brasil ainda, né? Apesar que o Brasil já começou, teve a primeira multa aí aplicada, né? Eu acho que não... Eu acho que o governo está precisando de dinheiro, é um bom brinquedo esse aí. É uma boa forma de gerar receita. Tem muita multa lá na Europa? Tem, né? Em geral tem. Te acompanha aqui, isso já é antigo lá. Tem. E grande também, né? O Facebook tomou uma grande agora há pouco tempo atrás e teve várias que já foram levantadas assim. Tem espaço para crescer ainda, não é assim que está uma coisa... Mas é uma preocupação muito grande. Não é, por exemplo, multa de trânsito no São Paulo, Brasil, né? Não é igual a multa de trânsito de São Paulo, Brasil, que é uma outra indústria da multa, né? Legal. Exato. Wander, aqui quando a gente estava conversando, fora ainda de começar o podcast, você me falou alguma coisa sobre relação dos projetos que tem lá a Luiza Lab com relação ao sistema operacional do varejo. Explica para mim o que é isso aí, o que a parte de identidade tem a ver com isso tudo aí. Legal. O sistema operacional do varejo é uma estrutura para fornecer serviço de varejo que a Magalu tem internamente para o mercado como software, né? Como SaaS. Então tem toda uma estrutura. Né? Um sistema operacional do varejo é um nome bem robusto. Ele tem uma estrutura bem complexa
em todas as camadas para chegar lá até esse nível. Esse projeto está andando. A gente, na prática, a gente já tem bastante coisa que funciona, toda a estrutura de sellers que trabalham usando as APIs e tudo mais. E a gente está trabalhando para evoluir isso ainda mais, com mais serviços e mais coisas e tudo mais e tal. A gente está falando de um negócio que começa em consumidor com 70 milhões, em parceiros na casa dos 300 mil, em usuários internos e funcionários na casa dos 50 mil. Então, são 3 tipos de usuários bem diferentes e aí tinham estruturas muito fragmentadas para cuidar disso tudo. Então, o sistema operacional do varejo é um sistema operacional, né? Precisa autenticar e autorizar, não precisa? Sistema operacional. Então, tem uma estrutura para autenticar e autorizar e já nasce com governança de acesso. Então, a gente não começou com o que era o ID, nem com o que era o IAM, o IA praticamente. A gente já nasceu com essa estrutura robusta, assim. Então, que é esse projeto do ID Magalu, que é o componente de autorização e autenticação isso que é o sistema operacional do sistema operacional do varejo, que é essa estrutura de produtos de serviço para o mercado de varejo, com toda a estrutura do stack para operar. Isso vai estar disponível para o mercado? Tipo assim, o varejista está querendo ter a sua loja virtual? Hoje não está nesse nível de interface, então, mas o varejista quer operar nas estruturas do Magalu, já está disponível. Marketplace. No marketplace do Magalu está disponível. Daqui a pouco vai ter uma estrutura assim, eu quero fazer o meu marketplace. Daqui a um tempo vai ter um. Tá bom, toma aqui um marketplace para você. Igual do Magalu. Mas é Magalu não. E eu compartilho o dado com o Magalu? Não, seu. Toma aí, outro marketplace. Eu quero mais... Então, eu quero um marketplace agora para vender café, igual eu, por exemplo. Estou querendo fazer negócio de café. Plantar café lá na Itália. Vamos ver se vai funcionar essa maluquice aí. Eu quero um marketplace de café. Tá bom. Mas eu não quero dentro do Magalu, não quero super app, nada disso. Tá bom, marketplace para você. Toma aqui. Isso vai sair daqui a um tempo. Então, essa construção do sistema operacional do varejo vem from scratch, tá? Ela começa é um sistema operacional, né? A proposta é ser um sistema operacional. Então, ela tem uma linha de componentes. Para essa estrutura toda funcionar numa estrutura independente, abstrata, tem um modelo de autorização e autenticação que é independente e abstrato. Né? O que eu arrumei de confusão lá, porque a gente queria fazer o ID Magalu funcionar, eu quero uma alçada, eu quero não sei o que. Não quer nada de alçada, não quer nada de modelo. Pegou um modelo de negócio, quer botar dentro do ID Magalu, não vai. Porque não tem. Mas eu tenho um monte de aplicação que faz isso. Pois não, muda lá a aplicação. Porque não tem milagre. Porque se eu trouxer um padrão de definição de um certo negócio, de um certo produtor, de um certo desenvolvedor, que nem está no cliente, na empresa mais, e traz um vício para dentro da estrutura. Então, o grande desafio do ID Magalu foi esse, montar uma estrutura de autenticação e autorização e governança de acesso centralizada que não tinha o rabo preso com ninguém. Sem hard codar, vamos dizer assim, o negócio dentro do software de autorização. Então, a ID Magalu tem uma estrutura que ela trouxe os legados, ela tem uma habilidade de trazer legado, ela é padrão de mercado, ela é OpenID Connect ou Alt 2 puro, não tem nenhuma entortada no protocolo para isso. E ela é multi-tenant, então eu posso ter uma identidade que tem várias contas. Então, hoje você tem no ID Magalu uma conta sua, da sua empresa, e uma conta do seu pai, meu pai mais velho, por exemplo, que tem uma conta que ele quer ter cloud também, ou quer ter serviços, quer ter qualquer outro componente de operação que tiver adaptado no ID Magalu, quero fazer o meu marketplace daqui a pouco. Ele pode fazer o marketplace dele e poder me autorizar a operar o marketplace dele em nome dele. Então, ele é multi-tenant, ele tem a habilidade de delegação do escopo de um tenant. Para qual serviço? Qualquer um que você colocar lá. Né? Então, qualquer serviço que a Magalu subir, ela tem a habilidade de ser delegável. E essa estrutura é toda padronizada. E ele também tem um componente que é um componente de permissionamento. Então, esse componente de permissionamento ele é do back-end do produto de API. Então, o back-end do produto de API fala assim, além das estruturas de acesso que eu vou controlar, que quando o usuário for usar uma aplicação, ele vai ter que dar consentimento de acesso para aquela aplicação.
que ele pode delegar pro amigo dele ou pro filho dele, pro pai dele usar em nome dele. E ele também vai poder refinar o tanto de liberação que ele pode dar. Aí aqui eu, dono do meu produto de API, construo toda a regra de negócio que eu quero lá dentro. O ID Magalu não manda nada. Enquanto o ID Magalu manda em tudo que é padrão da estrutura inicial, do usuário e tudo mais, a aplicação tem que respeitar essas regras. OpenID, Scopes, URI, baseado em... A estrutura de gestão de Scopes, só para quem entrar um pouco mais de detalhe disso, ela é URI e HTML Methods, ponto. Que é tudo genérico. Mas isso serve para todos os negócios? Não. Serve para todas as APIs que a gente está mandando? Estrutura de produto, de logística e tudo mais? Não. Por quê? Porque ID Magalu não faz nada disso. Porém, tem um componente das permissões que é cada produto faz do jeito que você quiser. E aí você gerencia esse subset de autorizações que você transfere para cada um dessas contas, que são os tenants. E eu posso ter a minha conta pessoal, posso ter a minha conta da Vendramini Tecnologia, posso ter a delegação das contas da AutoSeg, que é uma outra empresa. Que show! Isso tudo por conta da própria solução AutoSeg que entrou aí no meio. Isso é o pacote quando a gente fala você comentou lá no início, a gente está cuidando de gestão de identidade, 70 milhões. Tem CIAM, tem IAM, tem IGA, tem IGA para CIAM, que é uma coisa moderníssima. Então, tem todos esses componentes. A gente fala que dentro de cada conta dessa do ID Magalu, tem alguma coisa parecida com um AD. E que você pode plugar aqui qualquer sistema que você quiser aqui. É uma multibase de autorização no nível do usuário. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast aqui, já estamos mais de 1 hora conversando aqui. Teria muito mais coisa para falar, né, Wander? Vai ficar para uma próxima vinda sua aqui para o Brasil. A gente continua, tem que falar, por exemplo, de PAN, né? Toda essa história de acesso privilegiado, né? Volentieri, com prazer. E, Wander, então assim, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, tem algo que você gostaria de deixar de recado, ou dica, alguma coisa que você deixou de falar que você gostaria de deixar aqui como recado final para os nossos seguidores aí, quem acompanha o podcast? Não, deixo sim. Eu volto naquele ponto lá. A parte da gestão de identidade ela é um domínio de desafios que devem ser pensados ao longo do tempo e com uma evolução na velocidade que você conseguir ter. Então, dependendo do nível de maturidade da empresa, você vai poder escolher processos mais complexos para cuidar, mais importantes, às vezes são os mais simples. Né? Pode começar com uma estrutura de reset de senha mais simplificada, ou mais segura, ou mais robusta. E aí vai evoluindo e vai trabalhando em cada um dos pontos com aquilo que é o mais importante. Esse que é o principal. Né? E entender aonde estão as fragilidades, né? Que podem começar lá do desenvolvimento, pode ter um problema que vem do software, né? Ou pode estar numa ideia de padronização quando o seu negócio precisa de velocidade. Então, nesse caminho, pensar no contínuo, que é a longo prazo, que vai crescer continuamente, pensar que tem que ir pouquinho por pouquinho, separar aquilo que é crítico, que tem impacto, do que não é, porque aí você tem nível de controle diferente, fazer isso ao longo do tempo. Então é isso aí. Que bom. Bom, pessoal, muito obrigado aí para quem nos segue aí. Como sempre, assine o nosso canal, clica no sininho para receber as notificações quando a gente tem novos vídeos. Compartilhem com os amigos, que acho que isso seja relevante. Para a gente continuar, obviamente, crescendo os nossos seguidores, para que a gente mantenha esse projeto no ar. Novamente, o podcast, o BeStrongcast, é um oferecimento da Strong Security Brasil. Eu agradeço muito a participação do Wander. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a paciência de todo mundo aí. Não, tem um conteúdo vastíssimo aí. E nós vamos voltar a repetir isso, com certeza, explorando um pouquinho mais a parte de acesso privilegiado, que acho que é outra coisa que merece uma atenção bastante grande aí. Agradeço novamente, Wander. Obrigado. Um abraço a todos e até a próxima. Até logo. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Um abraço. Obrigado. BeStrongcast.
o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.